Olá, amados, olá, amadas, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Estamos aqui nesse instante com esse vídeo do Mais Um Cheinho de Deus para compartilhar uma palavra de Deus para a sua vida, para o seu coração. E você já pode curtir, dar o seu like, se inscrever no canal, comentar também e compartilhar com outros para que outras vidas também sejam tocadas por Deus e impactadas pelo poder da sua palavra. Bem, nesse instante eu quero compartilhar com todos vocês do livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, tá bom? Atos dos Apóstolos, capítulo 3. O versículo 1 vem falando assim: E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. O que eu acho lindo, o que esse versículo diz, Pedro e João subiam juntos ao templo. Nós vemos que o Espírito Santo já havia descido, se manifestado pelo cumprimento da promessa do Senhor, que acontece no capítulo anterior, e podemos perceber que mesmo assim, o hábito que eles haviam adquirido, mesmo após o cumprimento da descida da manifestação do Espírito Santo, o hábito da oração eles não perderam. Aí quero lançar uma pergunta para cada um de nós: com quem temos nos juntado? Nós vemos que Pedro e João, eles estavam juntos, e juntos eles estavam fazendo o quê? Subindo ao templo. Para fazer o quê? Para fofocar? Para poder denegrir aos irmãos? Para poder arrumar confusão? Não. Eles estavam reunidos, eles estavam juntos e subiam. Esse subir aqui não é tão somente porque o local onde estava instalado o templo era um lugar alto, mas porque eles sabiam que ao estarem na presença de Deus, eles estavam subindo níveis espirituais em suas vidas com Deus e também na unidade em oração. Pedro, que significa rocha, e João, que significa graça, favor de Deus, eles estavam juntos subindo ao templo para orar. A hora nona, a hora da oração. Eu e você sabemos que a hora nona significa às 15 horas da tarde. Às 15 horas, às 3 horas da tarde. Porque os judeus, eles tinham o hábito de orar 3 vezes ao dia. Eu e você conhecemos o versículo de Salmo 55:17, que disse o salmista: pela manhã orarei, ao meio-dia e à tarde. No livro de Daniel, no capítulo 6, no versículo 10, eu e você sabemos que como o profeta Daniel se comportava, ele orava também 3 vezes ao dia. E Pedro e João, eles estavam juntos subindo ao templo para orarem. Eles estavam subindo. Eu quero declarar esse verbo, essa palavra para a minha vida e para a sua vida. Que eu e você possamos subir. Quando eu e você nos prontificamos em subir ao templo, em ir à casa do Senhor, nós estamos subindo na presença do Senhor. Independente do seu local de oração, da sua igreja, onde você congrega, seja no lugar baixo, seja no lugar plano, seja numa subida, literalmente, mas eu quero me ater a esse subir, não só como Pedro e João estavam subindo ao local da oração, que precisavam subir para chegar lá, mas também eles estavam subindo os degraus espirituais, que eu e você possamos subir aos degraus espirituais. Vivemos um momento de pandemia em que precisamos e precisávamos nos ausentar da igreja, mas já está praticamente tudo normalizado e para a glória do nome do Senhor podemos nos unir novamente. Nesse período tem muitas igrejas levantando clamores pelo nosso Brasil, pela nossa nação, e se nesse contexto também Pedro e João estivessem orando pelo seu povo, eles não estavam desanimados, eles não estavam vivendo esse momento com peso, mas eles estavam vivendo esse momento com grande prazer e com gozo de estarem indo ao templo juntos para estarem em oração.
Eu quero motivar a sua vida nesse instante, nesse momento. Apesar dos percalços da vida, dos problemas que já enfrentamos, que eu e você não possamos desanimar. Com quem nós temos nos aliado? Com quem estamos caminhando? Com aqueles que nos motivam, que nos incentivam a estar ausente do templo, ausente da presença do Senhor, fora da oração, fora de prestarmos um culto a Ele? Pedro e João estavam aliançados, estavam juntos e subiam juntos ao templo para estarem em oração às 3 horas da tarde. Que eu e você possamos estar perto de pessoas que nos motivem a estarmos mais perto de Deus. Que eu e você estejamos perto de pessoas que tenham propósitos com Deus e que nos estimulem a estarmos em propósitos com Deus. Porque, queridos, quanto mais perto de Deus estivermos, muito mais parecidos ficaremos com Ele. Apesar de Jesus já não estar mais entre eles, mas eles estavam crendo, como haviam recebido o cumprimento da promessa, que permanecendo em Deus, buscando a sua face, exaltando a sua presença, eles viveriam coisas muito mais extraordinárias, que eu e você, no decorrer desse capítulo, podemos identificar que ocorreu sim algo extraordinário através de Pedro e de João. O Senhor separou a minha vida e a sua vida para que nós possamos viver coisas extraordinárias e que através das nossas vidas também aconteçam coisas extraordinárias. Você pode dar um amém, você pode dar um glória a Deus e dizer assim: Senhor, eis-me aqui. Assim como Isaías diz: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E que nós possamos estar dispostos a sermos instrumentos usados pelas poderosas mãos do Senhor. Vamos prosseguir aqui? Versículo 1, como já li, e Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora da oração, a 9ª. Versículo 2, e era trazido um varão, que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias o punham à porta do templo. Aqui, Lucas, que descreve o livro de Atos dos Apóstolos, vem falando que um coxo, que desde o ventre da sua mãe, todos os dias, pessoas o traziam para que ele estivesse à porta do templo para pedir esmolas. Conhecemos e sabemos que nessa época, o próprio Jesus orientava a ajudar aos necessitados. No Evangelho de São Lucas, no capítulo 11, versículo 41, a palavra de Deus, o próprio Jesus diz isso, nos incentivando, ou seja, incentivando aos irmãos naquela ocasião, ao povo de Deus naquela ocasião e também às nossas vidas, que precisamos ajudar aos necessitados. E por essa questão, por ele ter uma deficiência, não poder se manter, não poder sobreviver por si mesmo, ele era colocado à porta do templo, porque as pessoas chegavam ali para orar, para prestar um culto ao Senhor. Era um lugar de muito movimento, muitas pessoas transitavam ali, entrando e saindo. E nessa ocasião, Pedro e João, eles estavam para entrar no templo para orar. Irmãos, que eu e você possamos estar com o nosso coração aberto e dispostos a estarmos buscando a Deus, mas também estejamos atentos às necessidades daqueles que o Senhor coloca diante de nós no nosso caminho, porque isso é bíblico. Isso é maravilhoso quando nós temos o coração aberto, estamos ligados, vigiando no Senhor, para atendermos às necessidades daqueles que necessitam. Todos os dias alguém colocava esse coxo ali à porta do templo, porque desde o ventre da sua mãe ele tinha essa deficiência. Eu e você sabemos que no livro do profeta Jeremias, quando o Senhor chama o profeta Jeremias, a palavra de Deus diz assim: antes que te formasse do ventre, eu já te conhecia. E antes que saísse da madre, eu já te santifiquei como profeta das nações. O Senhor já sabia que esse coxo, que a Bíblia não relata o seu nome, ele já possuía uma deficiência. Antes que ele fosse formado no ventre de sua mãe, ele já sabia da deficiência desse coxo, que esse coxo teria uma deficiência. E quantos de nós
temos deficiências, seja desde o ventre da nossa mãe, sejam deficiências que surgiram depois. O Senhor, Ele já sabia dessa deficiência que eu e você teríamos. Mas não fique preocupado. Mas não fique entristecido, não fique complexado, porque nessas deficiências o Senhor pode demonstrar o seu poder e ministrar a cura sobre nós. Você recebe essa palavra nessa manhã, nessa tarde, nessa noite? Eu recebo essa palavra porque tem cura para ser ministrada sobre a sua vida. O que eu acho interessante que essa porta em que esse coxo era colocado todos os dias se chamava Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O nome da porta onde esse coxo era colocado todos os dias se chamava Formosa, bela. Mas por que, pastor, essa porta se chamava Formosa? Os estudiosos afirmam que essa porta ela foi dada pelo Nicanor, um cristão, um judeu muito rico de Alexandria. E essa porta, ela era de bronze, revestida de ouro e prata, e que quando o sol batia nessa porta, ofuscava a vista das pessoas. Ofuscava muito, brilhava muito. E essa porta, ela tinha aproximadamente 25 metros de altura e 20 de largura. E afirmam que 20 homens eram necessários para que essa porta fosse aberta. Poderia ser uma porta muito linda, pelo seu nome podemos deduzir isso. Uma porta maravilhosa, de repente até um ponto turístico naquele lugar. Se fosse nos dias de hoje, com o celular que temos nas mãos, tiraríamos fotos, postaríamos em nossas redes sociais. Mas a beleza da porta não era a beleza na vida daquele coxo. A beleza daquela porta não trazia beleza na vida daquele coxo que pedia esmolas, que vivia como mendigo, porque não tinha condições de se manter. E era desprezado possivelmente pela sua família. A Bíblia não entra nessas entrelinhas, mas um deficiente, ele não tinha ajuda do governo. Quem ajudava era o próprio povo, a própria sociedade, porque a própria família o menosprezava. Apesar da beleza da porta, não havia beleza no coxo. Não havia beleza que sustentasse a vida daquele coxo. O que diz, pastor? Que o coxo era feio? Não estou dizendo em relação à beleza exterior, mas à sua condição de vida. Muitas das vezes eu e você estamos rodeados de belas portas, de belos lugares, estamos rodeados de belas pessoas, mas as situações da nossa vida não estão belas como os lugares onde estamos, como nos lugares onde estamos passeando, enfim, e postamos em nossas redes sociais. O lugar onde aquele coxo era colocado diariamente, a porta era um lugar lindo, era maravilhoso, a porta era linda, era maravilhosa, mas a sua vida ele não podia expor maravilhas, formosura, porque ele era coxo e todos os dias ele precisava ser colocado ali. Pessoas o colocavam ali para que ele pudesse manter e pedir esmolas a cada um que entrava e saía. De repente as pessoas que entravam no templo se sentiam com o coração endurecido. Não vou ajudar não, todo dia esse coxo está aqui, já deve estar cheio de dinheiro. Mas no processo do cultuar, da oração, da adoração a Deus, já saíam com o coração mais sensíveis e ajudavam aquele necessitado. Era um lugar de estratégia, era um lugar de estratégia para aquele coxo sobreviver e receber as esmolas que cada um ali cediam, davam, doavam para ele, para que ele pudesse se manter vivo, sobreviver nos dias em que estava vivendo sobre a terra. E a palavra do Senhor nos afirma isso. O nome da porta era Formosa. E os estudiosos sugerem que Nicanor tenha construído essa porta. Nicanor significa conquistador. Olha só isso. E o material de metal sugerem também que tenham vindo de Corinto. A porta coríntia, a porta de Nicanor, a porta formosa. Por quê?
porque o metal tinha vindo de Corinto, porque Nicanor havia dado e construído essa porta, esse judeu rico. Nicanor significa conquistador. Apesar do nome da porta ser chamada Formosa, e quem havia dado o metal para a construção dessa porta foi Nicanor, que significa conquistador. Mas havia um coxo que havia ainda não conquistado. Esse coxo ainda não havia conquistado o que de repente nem imaginava conquistar. Ele já estava conformado desde o ventre. Existem situações das nossas vidas que se perduram por tantos anos, porque nós nos acostumamos a nos habituar com os problemas do que ter uma expectativa, uma esperança, até mesmo fé de sair de uma determinada situação ou de determinadas situações. Esse coxo, ele já estava habituado a ser levado todos os dias a estar na porta do templo, a porta chamada Formosa, feita por Nicanor, que do grego significa conquistador, de um metal vindo de Corinto, uma porta coríntia. Mas ele não esperava, de repente ele não esperava. Podemos subentender pelo texto que ele não havia essa expectativa, ele já estava habituado àquela situação. Mas eu quero declarar uma palavra para você que está me assistindo, me ouvindo agora. Não se habitue às suas deficiências. Não se conforme com os seus problemas. Existe um Deus que é muito maior do que as nossas deficiências. Existe um Deus que é muito maior do que o meu e os seus problemas. Existe um Deus que tudo pode. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele é Deus que tem poder para qualquer coisa fazer. E no versículo 3, a palavra do Senhor diz assim: ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Porque ele sabia, podemos entender, que ele já compreendia que os judeus, que as pessoas que ali entravam, também existia um local reservado para os gentios, existia um local reservado para as mulheres, e ele já sabia, podemos subentender assim, que ele já entendia o que era necessário ajudar, dar esmolas, porque ele era um necessitado. Mas no versículo 4, e Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Os estudiosos afirmam que quando Pedro diz assim, olha para nós, para aquele coxo, fixa os seus olhos em nós. Fita os teus olhos em nós. Aí me lembro de um texto bíblico que o apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. O que temos das nossas vidas que podemos dizer para aqueles que necessitam, olha para mim, olha para nós. O que Pedro e João tinham não era o que aquele coxo entendia que eles poderiam ter, mas tinha algo muito além. Deus tem nos proporcionado e pode nos proporcionar e pode te proporcionar algo muito além, e que estava em evidência na vida de Pedro e de João naquela ocasião. Olha que eles ainda não tinham entrado no templo para orar. Eles estavam para entrar, eles estavam entrando no templo para orar. Ainda não tinham orado, mas uma vida com Deus faz toda a diferença. O Senhor me convida e te convida a termos uma vida cotidiana com Ele. Termos uma vida assídua de oração, termos uma vida assídua na meditação da palavra, termos uma vida assídua em consagração, em jejum, em oração, na meditação da palavra. Porque desta forma eu e você estaremos nos enchendo de quê? De Deus. E estaremos como? Cheinhos de Deus, como eu costumo dizer aqui no canal, sempre nos finais das ministrações das palavras e reflexões. E assim Pedro e João se encontravam, cheinhos de Deus. E quando ele diz, fita os seus olhos em nós, fixa os seus olhos em nós, fixa os seus olhos na gente, porque Pedro e João já estavam com os olhos fixados naquele coxo, já estavam com os olhos fitos. É como se Pedro e João estivessem dizendo, olha, os nossos olhos já estão fitos em Deus, e também fitamos os nossos olhos em você, mas olha para nós,
olha para nós. E olhou, versículo 5, e olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. O que aquele coxo estava habituado? A receber moedas, prata ou ouro, das pessoas que entravam e saíam do templo. Mas quando Pedro e João, fitando os olhos nele, já com os olhos fitos em Deus, e aquele coxo olha para Pedro e para João, Pedro, na autoridade do nome do Senhor, diz assim: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Ah, sinto a presença do Senhor aqui. Pedro e João podiam não ter ouro e nem prata naquele instante. Como ele afirma, olha, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, o que Pedro tinha? Poder de Deus. Podemos não ter muitas coisas, mas o que não pode nos faltar é o poder de Deus. Que o poder de Deus não falte na minha vida, que o poder de Deus não falte na sua vida, porque com o poder de Deus nós podemos e poderemos atender às necessidades dos necessitados. E quando Pedro diz isso, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda, ele também estava cumprindo com uma promessa feita pelo próprio Jesus. Em meu nome, em São Marcos 16, expulsarão demônios, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome curarão os enfermos, em meu nome, vocês poderão realizar obras maiores do que aquelas obras que eu já fiz, em meu nome. E Pedro, cheio do poder de Deus, tomou posse da promessa e coloca em evidência e coloca em prática o que ele havia recebido de Jesus. E eu e você podemos verificar no versículo 7, e tomando-o pela mão direita, o levantou. Pedro declarou a cura, mas o auxilia. Pedro profetizou a cura, mas também o auxilia para que aquele coxo tomasse posse da palavra declarada, profetizada. E tomando-o pela mão direita, nesse momento quero ser profeta de Deus na sua vida. Eu não sei quais são as circunstâncias que estão te deixando coxo ou coxa, eu não sei. Mas eu posso declarar para você que eu posso não ter o que você deseja, o que você necessita, mas em nome de Jesus isso eu te dou. Levanta e anda. E nesse instante, profeticamente, eu quero te tomar pela tua mão direita, assim como Pedro, tomando aquele coxo pela sua mão direita, o levantou. Quando se fala de mão direita, me lembro de Provérbios 3,16. Haverá longevidade de dias na tua mão direita. Haverá aumento de dias na tua mão direita. Ou seja, é como se Pedro estivesse falando, dizendo, explicando. A tua sentença era morrer como coxo, mas haverá longevidade de dias. Oh, radashuri belekandara, surikandalara sarakandara. Haverá longevidade de dias para a tua vida. Tu foste gerado como coxo, e assim já sabia o Senhor. Mas hoje, na autoridade do seu nome, eu declaro sobre a sua vida, eu te levanto, eu te tomo pela tua mão direita, e a palavra do Senhor diz no versículo 7, o levantou, e logo os seus pés e artelhos, algumas traduções falam, tornozelos se firmaram. Para quem nunca andou, para quem não tinha nem a expectativa de naquele momento andar, quando Pedro declara profeticamente e toma ele pela mão direita e o levanta, os seus pés e os tornozelos se firmam. E nesse instante, profeticamente, tomando posse da palavra e da autoridade do nome de Jesus, eu tomo sua vida pela sua mão direita e digo para você, levanta e anda. Naquele mesmo instante, o coxo ficou de pé,
O coxo se firmou, seus pés e artelhos e tornozelos se firmaram. Glória a Deus! Olha que coisa extraordinária! Quando ele olha para Pedro e João, a pedido dele, de Pedro, olha para nós, ele esperava receber ouro e prata, mas ele recebeu algo muito maior do que ouro e prata. O Senhor, ele faz além das nossas expectativas, que pelo texto podemos subentender que nem expectativa esse coxo tinha, mas quando ele recebeu a palavra, incendiou no seu coração, no seu interior a fé, a confiança. E se tu creres, tu verás a glória de Deus. Eu creio e verei a glória do Senhor. Se você crer, também verá a glória do Senhor. Versículo 8 diz assim: e saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando, e louvando a Deus. O coxo já demonstra que não era mais coxo, ele salta. Ele se põe de pé, ele anda e entra com Pedro e com João no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Essa circunstância que tinha te paralisado, esse problema que tinha te parado, essa enfermidade, esse diagnóstico que tinha te atrofiado, a partir de agora, a partir de hoje, não mais te paralisará. Pelo contrário, você se levantará, se colocará de pé, andará, saltará e louvará a Deus. E haverá ainda um acréscimo, você testemunhará do que Ele está fazendo na sua vida, do que Ele já começa a fazer na sua casa, na sua família, nas áreas da sua vida. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. E conheceram que era o coxo que ficava à porta do templo pedindo esmola, mas que agora já demonstrava o testemunho: não sou mais coxo, mas sou ex-coxo, porque Jesus me curou, através da vida de Pedro, através da vida de João. Que eu e você possamos ser portadores de milagres e que eu e você possamos receber milagres. Eu não sei em qual condição está a sua vida hoje, numa situação do coxo ou numa situação de Pedro e João. O Senhor nos convoca, ainda que hoje estejamos numa condição de coxo em alguma área da nossa vida, receberemos palavras de profetas, de homens e de mulheres de Deus, e na autoridade do nome do Senhor nos erguerão, nos levantarão e clamaremos a Deus, e saltaremos, andaremos e louvaremos na presença desse Deus. E aqueles que viram a nossa situação crítica, verão como Deus é poderoso nas nossas vidas, porque Ele faz infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos, porque Ele é Deus. E se eu e você hoje estamos numa posição de Pedro e de João, que nós possamos declarar profeticamente que os coxos que estarão diante de nós andarão, saltarão e louvarão ao nome do Senhor. Permaneça em Deus, permaneça em Cristo, permaneça na brecha, porque buscando primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Volto a repetir, a Porta Formosa foi construída por Nicanor, que significa conquistador. O reflexo de quem construiu a porta, ao concluir esse milagre, podemos entender que esse coxo se tornou um conquistador. O Senhor nos convida a conquistarmos vitórias em todas as esferas e áreas das nossas vidas, porque quando Ele age em nosso favor, ninguém pode impedir. Amém? Receba essa palavra, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, te livre, te sustente, porque é tempo de ser tomado pela sua mão direita, para que seja levantado e possa andar, saltar e louvar ao nome do Senhor. Que o Senhor te abençoe no nome de Jesus.